Salve, salve, nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 111 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, um ótimo mês de dezembro a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Hoje temos atualizações importantes sobre o nosso Coringão, principalmente aí de mercado da bola, tá? Peço que me sigam aí nas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, hoje é o último dia para você aproveitar a promoção da parceria da UOL com a HBO Max para fazer a assinatura por apenas R$ 8,97 por mês, né, no plano aí com anúncios. Se quiser o plano sem anúncios, valor de R$ 13,47 por mês. Cara, é muito pouco, né? Um valor ali bem baixo, bem acessível mesmo. Você vai ter acesso aí a todos os conteúdos do Allplay e também todos os conteúdos da HBO Max, né? A HBO, vocês já conhecem, tem a transmissão aí da Champions League. Então você vai assistir aí todos os jogos da Champions pela HBO. E para o Paulistão do ano que vem, o direito de transmissão é todo da HBO também, né? Então todos os jogos do Paulistão de 2026 vão passar na HBO. Então, se você quer acompanhar o Paulistão do ano que vem, faça a sua assinatura, vou deixar o link na descrição. Aproveitem, a promoção é apenas até hoje. Amanhã, dia 2 de dezembro, acabou a promoção. Vai chegar em janeiro, você vai assistir o jogo do Corinthians, nossa, hoje é só exclusivo da HBO. Caramba, e agora? Vou fazer a assinatura, o preço vai estar lá em cima. Então aproveitem, façam a assinatura hoje por R$ 8,97 por mês. Tamo junto e vai Corinthians. Bom, 2 recadinhos rápidos também. Amanhã eu vou fazer o sorteio dessa semana do Clube de Membros, né? Então aí, quem quiser já participar, faça a sua assinatura do Clube de Membros. Essa semana é garrafa, né? Ou copo térmico, não lembro agora. Tenho até que conferir aqui nas minhas anotações. Mas amanhã teremos sorteio aí para o Clube de Membros. E também batemos a nossa meta da live, né, para o sorteio de uma camisa oficial do Coringão. Então vou organizar e trago informações para vocês aí no decorrer da semana, tá? Então teremos um sorteio aqui no canal de uma camisa oficial do nosso Coringão. O sorteio para o Clube de Membros é de um item do Coringão, né? Então só para os membros. O sorteio da camisa é para o canal geral, tá? Para todos os torcedores aqui que me acompanham. Bom, ontem tivemos aí Corinthians e Botafogo, 2-2, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, cara, foi mais uma partida, né, com um roteiro que a gente já vem acompanhando do time do Corinthians. E principalmente, né, depois da chegada do Dorival, há um bom tempo, né, há um bom tempo. O Corinthians faz um primeiro tempo de intensidade, de entrega, de correria. E o segundo tempo, simplesmente, o time apaga. Apaga. O treinador fica cochilando na beira do campo. Quando toma o gol, ele resolve mudar. Aí ele fala, realmente, eu preciso mexer no time. A gente já vem acompanhando isso, ó, há muito tempo, né? Vamos lá. Primeiro tempo do Corinthians, como eu disse, foi um bom primeiro tempo, com intensidade. Com 7 minutos a gente rouba a bola na entrada da área do Botafogo e faz o gol. Com o Ranieri dando bote na entrada da área do Botafogo. Com o Mateuzinho correndo o primeiro tempo inteiro. Chegando no ataque. Coisa que a gente não viu, por exemplo, contra o Cruzeiro, lembra? Que eu falei? Falei, olha a rotação do Ranieri contra o Cruzeiro. Andando em campo. Matheus Pereira desfilando e o Ranieri olhando. Olha o Mateuzinho contra o Cruzeiro e olha o Mateuzinho ontem, no primeiro tempo, né? No primeiro tempo. A diferença. Não tem como o elenco do Corinthians falar que não escolhe os jogos que eles querem jogar. Não tem como. Já ficou nítido pro torcedor, já tá muito claro. Não precisa nem dar desculpa. A gente já sabe que vocês só jogam quando querem. E ontem, aparentemente no primeiro tempo, o time tava querendo. Criou outra chance com o Mateuzinho. O Botafogo teve uma finalização, que foi numa jogada de escanteio. Teve até um outro chute do Savarino, que o Hugo Souza fez um milagre, né? Uma defesaça, a bola ainda pegou na trave antes de sair, mas o jogador do Botafogo estava impedido no lance, então nem contou, né? O lance não valeu. E o Corinthians teve uma outra chance, não sei nem se dá pra falar que é uma chance, que foi um cruzamento rasteiro
para dentro da área do Garro, né? O Garro cruzou a bola rasteira. O Yuri, sozinho dentro da pequena área, só para escorar pro gol, furou. Furou, o centroavante do Corinthians furou a finalização. E aí foi isso. Final do primeiro tempo já estava começando a ficar um jogo mais estranho pro Corinthians, já estava caindo naquele limbo, né, de o time perder a bola, diminuir a rotação, começaram a dar espaços pro Botafogo, e o Botafogo voltou pro segundo tempo com mudanças no time. Mudanças. Colocaram o Montoro por conta da lesão do Savarino, fizeram outras mudanças, né, no setor de ataque, e o time do Botafogo começou a rodar a bola, a rodar a bola, a rodar a bola. Quando começou o segundo tempo, né? O torcedor corintiano, que acompanha o time, assim, em todos os jogos, que tá assistindo, já tinha certeza que o Corinthians ia tomar o gol a qualquer momento. Certeza. Porque a gente tava naquele momento que o Corinthians não ficava com a bola de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A bola ia pro ataque e voltava. Batia e voltava. Batia e voltava. E o Botafogo achando espaço. Achando espaço. Era questão de tempo. E aí, né, um erro completo da defesa do Corinthians no primeiro gol do Botafogo. Sai pra tirar a pressão, mas não sai com aquela vontade também, só finge que sai, aí toma a bola nas costas, o meio-campo um buraco. O Mateuzinho sai pra dar o bote, não dá o bote. O Dieguinho, que era o atacante, né, a dupla de ataque com o Yuri, tem que voltar pra acompanhar o lateral. Entra a bola entre o Dieguinho e o Choca, o Cuiabano tá na cara do gol e faz o gol. Um erro completo de meio campo, da defesa, e, né, acaba sendo até do ataque, porque o Dieguinho entrou como atacante ao lado do Yuri. Atacante. O Dieguinho que tem jogo que o Dorival nem coloca o garoto em campo. Aí ontem titular, vai entender o Dorival. Vai entender o Dorival. Aí toma o gol, o Dorival acorda. Caramba! E se eu fizer mudanças, né? E se eu arrumar o time? E se eu mexer no time? Aí ele vai e troca a dupla de volantes. Coloca o André e o Maicon, tira o Bidon e o Carrilho. Só que nessa troca, né, nesse momento, os jogadores entrando em campo, nesse início, né, nesses primeiros minutos, o Corinthians toma o segundo gol. Outra bagunça dentro da área. Outra bagunça. O Corinthians teve a oportunidade de cortar a bola umas 4 ou 5 vezes, não cortou. E a bola ficou ali rondando a área do Corinthians, outro cruzamento, outra chance, outra vez. Até que sobrou pro Barreira, a bola dentro da área, no alto, o cara virou uma bicicleta dentro da área do Corinthians e fez o gol, né? Comentei na live ontem que eu fiquei com a sensação de que tinha sido falta no Choca, nesse lance do segundo gol do Botafogo. Eu achei que o Arthur Cabral empurrou o João Pedro Choca na hora do cruzamento. Mas, né, o lance foi checado pelo VAR, foi analisado, foi marcado o gol, 2-1. Aí o Botafogo teve mais 1, 2 chances. E aí o Dorival acorda de novo. Nossa, então agora, Botafogo, agora vocês vão ver. Agora eu vou fazer 3 mudanças. Aí ele coloca Angileri, Vitinho e Guinegão. Tira o Bidu, o Garro e o Dieguinho. O Yuri não pode sair do time, né? O Yuri é intocável. O Yuri é 90 minutos fazendo um grande nada dentro de campo. Ele não segura a bola, ele não finaliza, ele não ganha dos zagueiros na corrida, ele não tem presença de área, nada. 90 minutos de nada do Yuri. Igual foi contra o Cruzeiro, igual foi contra o São Paulo, falei isso aqui, vou repetir. O Yuri contra o São Paulo fez 2 gols e fez um jogo ruim. Ele fez um gol de pênalti e fez o gol no rebote, né? E fez um jogo ruim contra o São Paulo. Ruim. É um cara que não participa com o time, que não ajuda, que não desafoga. Sabe quais foram as 2 chances do Corinthians no segundo tempo? Com lances iguais ao que o Yuri perdeu no primeiro tempo. Passe rasteiro dentro da área, né? Cruzamento rasteiro. E aí quem tava lá não era o centroavante, não era o camisa 9. No primeiro lance foi o Choca. Veio o passe rasteiro para a área, ele finalizou, a bola já tinha passado do goleiro. Quem tirou praticamente em cima da linha foi o Arthur Cabral, o centroavante do Botafogo, que tirou. A bola estava indo pro gol já, o goleiro já estava batido no lance. E depois, numa jogada assim, surreal do Vitinho,
Surreal do Vitinho. Um lance que vem apertado, ele dá o drible da vaca ali no Cuiabano, sai na linha de fundo, dá o corte, né, no Marlon Freitas, faz o cruzamento, e aí depois eu fui até olhar o replay. Cara, a movimentação do Yuri na jogada do Vitinho é bizarra. Ele fica escondido para receber o passe. Quem vem, né, e abre para a linha de passe é o Gustavo Henrique. Ou seja, a movimentação de atacante, quem faz no Corinthians são os zagueiros. É o Tchoca, é o Gustavo Henrique. O Yuri faz outra movimentação. E aí vem um cruzamento rasteiro, Gustavo Henrique escora pro gol, né? E empata o jogo. E foi isso, né? O Corinthians criou esse empate. Aos 37, né, a gente empatou o jogo. E não teve mais forças também para sufocar o Botafogo e tentar o 3-2. Foi isso, tá? O time do Botafogo é um time melhor que o do Corinthians? É. Só que ontem a gente começou melhor. A gente fez um primeiro tempo superior. Aí tem que esperar, toda vez tem que esperar tomar o gol pro Dorival Júnior mexer no time. Cara, já começou o segundo tempo, viu que não tava dando certo. Mexe com 5 minutos, mexe no intervalo, mexe com 10 minutos. Não, tem que tomar o gol. Aí tomou o gol, ele faz as mudanças. É surreal, cara. É surreal, é cansativo. É cansativo pro torcedor. Bom, com isso o Corinthians chega à 9ª colocação, tá ali com 46, né? O São Paulo tá acima com 48. O Corinthians tivesse vencido estaria na 8ª colocação, mas estamos ali na 9ª, empatados com o Grêmio em pontuação. Abaixo da gente temos Vasco, Bragantino e Galo com 45, e aí a briga da zona do rebaixamento, uma briga assim forte, né? Ceará 43, Vitória 42, Santos e Inter 41 e Fortaleza chegou a 40 pontos, que é o nosso próximo adversário. A gente vai falar mais, né, no decorrer dessa semana, assim, né? Amanhã e já na quarta-feira, que o jogo já é quarta, contra o Fortaleza. Cara, vamos para a coletiva do senhor Dorival Júnior. Trazer alguns pontos, tá? Alguns pontos, assim, de reflexão. Ele falou que as dificuldades que ele passou esse ano no Corinthians, ele não havia passado em clube algum, em questão de dificuldade de contratação, ambiente político e tudo mais. Até aí a gente sabe que prometeram para ele contratações e que essas contratações não vieram, tá? A gente sabe de tudo isso e a gente cobra a diretoria aqui todo dia. Agora, ontem na coletiva o Dorival, mesmo com tudo isso, a gente fez um campeonato melhor do que nos últimos 3 anos. Porque nos últimos 3 anos o Corinthians estava perto da zona do rebaixamento. E esse ano não estivemos nessa situação. E tal. E e quais. Aí eu fui olhar ontem na live a tabela do campeonato do ano passado. No ano passado a gente fez 56 pontos. Esse ano a gente está com 46, faltam 2 rodadas. Ou seja, não temos como alcançar a pontuação do ano passado. Tá vendo, Dorival? Por mais que no ano passado a gente tenha estado, né, na zona do rebaixamento durante muito tempo, tenha brigado ali, e aí na reta final tem uma sequência com 9 vitórias, você, esse ano, já não consegue alcançar a pontuação do ano passado. Então já fica um ponto de alerta. Aí falou, o nível de investimento dos times aí do Brasileirão é muito alto, o Corinthians não participou disso em nenhum sentido, e mais uma vez eu vou repetir aquilo que eu venho falando incansavelmente. Dorival, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe do nível de investimento de muitos clubes, e a gente não tá pedindo para você brigar pelo título, de jeito nenhum. A gente tá pedindo, por exemplo, pro Corinthians vencer o Sport, que vocês perderam. A gente tá pedindo, por exemplo, pro Corinthians vencer o Ceará em casa, como vocês perderam. A gente está pedindo, por exemplo, para vocês vencerem o Fortaleza, como foi no primeiro turno, e vocês empataram em casa. A gente está falando para vencer o Juventude, que vocês perderam no primeiro turno. Olha só. Falei de 4 jogos aqui, que são 3 times da zona do rebaixamento, 2 inclusive já até rebaixados, Sport e Juventude. Fortaleza também está na zona do rebaixamento. O Ceará está a 2 pontos da zona do rebaixamento. Então, quando você fala de investimento, eu concordo, comparado a Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, o próprio Botafogo.
Mas o Corinthians não conseguiu competir contra os times da zona do rebaixamento. O Corinthians perdeu ida e volta, né? Turno e retorno pro Bragantino. Né? Se você olha hoje a tabela do Bragantino, você olha hoje a pontuação do Bragantino, 45 pontos. Se o Corinthians tivesse vencido qualquer um dos jogos contra o Bragantino, que a gente teve chance, né? O Bragantino estaria, por exemplo, com 42. Um dos jogos, né? O Corinthians venceu 42. Tava na briga ali com Santos, Inter e Vitória. Tava ali, ó, colado. Só para vocês entenderem. E aí, Dorival? Será que realmente é tudo isso que você fala? O time do Corinthians é pior que o time do Juventude, que a gente perdeu? É pior que o Sport? É pior que o Ceará? É pior que o Fortaleza? Então você fica usando isso de muleta o campeonato inteiro, né? Outras respostas. Falou sobre o Yuri. O Yuri saiu ali sentindo dor na virilha. Vai ser avaliado aí essa semana. Provavelmente pode ser até poupado, né, do jogo de amanhã contra o Fortaleza. Falou sobre o Memphis. Falou, ó, o Memphis acredito que possa retornar ao longo dessa semana. Pelo menos essa é a nossa expectativa. Cara, tem que retornar, né? Porque o jogo contra o Cruzeiro é daqui a 10 dias. Dia 10 de dezembro, Corinthians e Cruzeiro. Cruzeiro e Corinthians. E a última fala do Dorival, né, que eu queria trazer aqui para vocês é a seguinte. Perguntaram para ele sobre essa sequência atual do Corinthians, né, uma sequência ruim, perto da semifinal, né, da Copa do Brasil. Dorival, isso pode afetar a confiança do Corinthians? Pode afetar a confiança do time? E a resposta dele foi a seguinte. Não afeta em sentido nenhum. Se eu tivesse 3 ou 4 vitórias seguidas, talvez eu tivesse mais preocupado. E esse é o time do Corinthians de 2025. Esse é o time do Corinthians do Dorival Júnior. Esse é o treinador do Corinthians em 2025 com um salário de 2 milhões de reais. Ele prefere estar na sequência das últimas 5 partidas ter vencido apenas uma, do que ter vencido 3, 4 jogos seguidos. O Corinthians contraria qualquer lógica. O Corinthians contraria qualquer situação. Não adianta você tentar entender o que é o Corinthians, né? Não adianta, porque, assim, se você vai seguindo uma lógica, parece que você é o maluco. Tipo assim, cara, como assim? É melhor o Corinthians estar numa sequência perdendo, empatando os jogos, jogando mal, né? O principal ponto pra mim é jogar mal, porque perder, ganhar, vai da partida. Tem vezes que você joga bem e perde. Só que o Corinthians vem ganhando, perdendo, empatando e todos os jogos jogando mal. Jogando mal. O time consegue jogar, quando, né, vai bem, joga 45 minutos. Depois o time apaga. E o técnico vem para a coletiva e fala, não, se tivesse vencendo os jogos, eu estaria mais preocupado do que eu estou. Alguém consegue me explicar? Comente aqui, por favor. Bom, ontem tivemos algumas presenças inusitadas na Neoquímica Arena. O ex-jogador Wesley, que está aí no futebol árabe, e trouxe alguns convidados, né? O companheiro de time João Félix, português. Trouxe um rival dele também, o João Cancelo, que também é português, lateral. E estava também o brasileiro Renan Lodge, que jogava no Al Hilal também, mas está sem clubes desde setembro. Alguns torcedores até me perguntaram, né, sobre a possibilidade do Renan Lodge vir para o Corinthians. Por enquanto, não tem negociação. Podemos, quem sabe, ter para o ano que vem, a depender do transfer ban, tá? A depender. Cara, Renan Lodge seria um jogador interessante pra gente pro ano que vem, viu? A depender de salário, né? Todas essas condições, mas seria um nome aí que me agradaria para lateral esquerda, tá? Vamos acompanhando. E aí, falando sobre negociações, né? O Renan Lodge, inclusive, falou aí que não tem uma identificação com o Corinthians, que isso e aquilo, que poderia vir, mas, né, depende de alguma negociação nesse sentido e primeiramente, o transfer ban. Ontem, o jornalista Nelson Torres trouxe uma informação de que o Remo, equipe que disputou a Série B, conseguiu acesso para a primeira divisão do futebol brasileiro, estaria negociando aí a renovação de contrato do atacante Pedro Rocha. Negociando a renovação, isso e aquilo, ofereceu 2 anos de contrato, luvas, bônus por metas e um salário de R$500 mil. Só que o Remo estaria enfrentando dificuldades porque surgiu um concorrente nessa negociação, o Corinthians, que apresentou uma proposta em nível semelhante.
tanto de tempo de contrato quanto de salário. E aí a decisão, nesse momento, estaria nas mãos do jogador, da equipe dele, né, do staff, dos empresários e tudo mais. Algumas pessoas tinham me perguntado na última semana sobre essa negociação. Eu falei, até o momento não tem informações. E aí, para hoje, né, tivemos essa atualização do jornalista Nelson Torres. Vamos lá, né? Vamos contextualizar. O atacante Pedro Rocha tem 31 anos. 31 anos. Teve um grande destaque na equipe do Grêmio, né, em 2015. Foi para o futebol europeu, para futebol russo. Vendida a 12 milhões de euros, então um valor bacana. Inclusive para a época, né, em 2017, o cara sair a 12 milhões de euros era um valor muito relevante. Aí ele começou a voltar para o futebol brasileiro. Em 2019 voltou para o Cruzeiro, fez uma temporada ok. 2020 estava no Flamengo, já fez uma temporada pior. 2021 veio para o Atlético Paranaense, uma temporada pior ainda. Tudo isso por empréstimo, porque ele não conseguia se firmar lá. Então ele foi só piorando. Aí em 2022, ele veio de graça, né, pro Fortaleza. Ele veio por um empréstimo e aí acabou o contrato dele com o Spartak Moscou, ficou no Fortaleza. Aí jogou final de 22, jogou 23, 24, jogou assim, né, estava no time. Aí em 2024, que foi o ano passado, emprestaram ele pro Criciúma. Também não teve sequência no Criciúma. Aí fechou o ano, acabou o contrato dele. Aí ele foi pro Remo, jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque ele já não tinha mais espaço. Ele veio pro Fortaleza, não teve sequência, foi emprestado pro Criciúma, que ano passado foi um time rebaixado, e também não teve sequência, né? Não desenvolveu, e foi pra Série B. E aí fez uma boa Série B, isso a gente tem que ressaltar, foi uma boa Série B dele, só que é isso. É um cara que a última boa temporada dele realmente foi em 2019, tá? E aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque pra mim não faz sentido o Corinthians falar sobre corte de gastos e uma proposta de 500 mil reais de salário para o Pedro Rocha. A gente tá falando, de novo, de um jogador que a última temporada boa dele em alto nível. Pô, John, mas se a temporada dele atual pelo Remo foi boa, mas aí a gente tá falando de Série B. A última temporada boa dele em alto nível foi 2019. O cara que já tá com 30 anos. Então não é que ele tá num crescimento, que a gente vai conseguir revender o cara, que vai lucrar com ele. Não. Então é jogador que você vai oferecer 100, 150 mil por mês, ponto. É isso, é cara para compor elenco. Se for, né, mais uma vez, a ideia do Corinthians. Se for realmente o jogador que o Corinthians está interessado. Aí eu vi até os comentários de alguns torcedores do Corinthians, na hora que viram essa notícia, falou, pô, tem dia que eu agradeço pelo transferban. Que aí a gente, né, acaba não contratando esse tipo de jogador. Cara, é surreal, tá? Surreal. Eu não acho que o nome do Pedro Rocha pro Corinthians seja algo tão fora da curva assim, né? Tão surreal de ruim. Mas, a partir do momento que você fala em 500 mil reais de salário, aí acabou, aí perdeu a mão, tá? Aí é loucura. Quero saber a opinião do torcedor corintiano, né, sobre essa possibilidade. Mais uma vez, tudo isso que a gente tá falando depende da queda do transferban. Depende do pagamento para o Santos Laguna para resolver a situação do Félix Torres. Enquanto não resolver isso, não tem negócio nem com Pedro Rocha, nem com o Messi, nem com nenhum jogador, tá? Com nenhum jogador. Nem com o Renan Lodge, que está livre no mercado. Nem com ele. Com nada, tá? Então é isso, família. Quero aí saber a opinião do torcedor corintiano. Deixe o seu like, se inscreve, se tornem membros. Cliquem no botão hype. Um forte abraço e vai Corinthians!